Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui com a permissão que o Todo-Poderoso nos concede para continuar aqui com a terceira parte da mensagem. Estamos preparados para perseguições? É uma pergunta a qual nós estamos fazendo com o objetivo de levar pessoas que assistem os nossos vídeos para refletir e para chegar a uma determinada conclusão a respeito deste assunto. Que o Eterno possa estar abençoando a vida de cada uma das pessoas que estão participando e forem entrar para participar. Você tem todo o privilégio, toda a liberdade para fazer o seu pedido de oração, para deixar seu comentário. E nós vamos estar neste momento fazendo uma oração, agradecendo ao Eterno, ao Todo-Poderoso por tudo que Ele faz, por tudo que Ele realiza. Espero que todos vocês estejam bem. Agradeço ao Eterno por nos abençoar com mais um dia, nos dar saúde, nos dar um coração abençoado, cheio da paz, nos dar uma vida abençoada. Que o Eterno possa estar abençoando a cada um neste dia. Meus queridos, talvez hoje, devido aos apertos, ao corre-corre da vida, às dificuldades, talvez você não teve aquele tempo para poder fazer uma oração e conversar com o Criador. Este é um momento propício porque eu quero convidar você para nós fazermos isso. Vamos estar lendo logo após um texto aqui da Palavra do Eterno, texto da Bíblia, e vamos estar fazendo um comentário, uma reflexão. Mas antes disso, meus queridos e amados, eu gostaria de convidar você para juntos nos introduzirmos na sala do trono pelos méritos do nome do nosso Salvador Yeshua HaMashiach, que com certeza absoluta conquistou para nós condições de nos aproximarmos diante do nosso Gadol Elohai, o grande Deus, o Criador de todas as coisas. Oremos. Pai Celestial, eu entro diante de Ti nesta noite em oração. Agradeço pelo privilégio que o Senhor me concede de estar aqui nesta tarde, neste final de dia, nesse início de noite, para mais uma vez comentar da Sua palavra com aqueles que sempre têm assistido às nossas lives, às transmissões e que têm sempre participado dos trabalhos juntamente conosco. Muito obrigado, Pai Celestial, pelas grandes bênçãos que o Senhor já fez, está fazendo, e sei que o Senhor fará coisas maiores e maravilhosas acontecer nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai Celestial, pela oportunidade de estarmos vivos, pela saúde que tem nos dado, pelas grandes maravilhas que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Quero rogar a Ti, ó Eterno, Criador dos céus e da terra, em favor das pessoas que estão do outro lado, as quais, meu Senhor, eu Te apresento em oração e peço que o Senhor as abençoe. Dai-nos graça, ó Eterno. Livra-nos de todo mal, miséria, doenças e tudo aquilo que é obra contrária do inimigo contra as nossas vidas. Tu és o Eterno. Não tem começo, não tem meio e não tem fim. É aquele que foi, que é e que sempre será nosso Senhor, nosso guia, nosso Criador, nosso sustentador. Tu és o nosso querido e amado Criador. Existimos por Tua causa, somos fruto da Tua mão, da Tua vontade, do Teu querer. Te louvamos, ó Eterno. Te agradecemos pelas bênçãos e pelas maravilhas. E venho pedir ao Senhor que o Senhor possa visitar e abençoar a cada lar, a cada casa, a cada pessoa que for assistir essa transmissão. Que cada pessoa que for ouvir esta mensagem, escutar esta mensagem, assistir esta mensagem, que seja ricamente abençoada pelo Senhor em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Meus queridos,
Vamos continuar fazendo aqui uma leitura que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, Maaseh Shlechem, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: fortalecendo os talmidim e encorajando-os a permanecer firmes na fé, lembrando-lhes que é por meio de muitas tribulações que devemos entrar no reino de Elohim. Amém. Queridos, nós lemos aqui, desde a primeira mensagem de domingo passado, sem ser ontem, no outro domingo, um texto onde o apóstolo Shaul, Paulo, conhecido como apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Timóteo 3,12, da seguinte forma: todos aqueles que quiserem viver piedosamente sofrerão perseguições. Com este alerta, ele estava mostrando claramente, meus queridos irmãos, o que o messiânico, o que a pessoa que acredita no Messias, que acredita em Yeshua, que aceita a fé, abre o coração para esta fé, a fé judaico-messiânica, né? Quando eu falo judaico-messiânica, eu falo da Bíblia, porque crer na Bíblia Sagrada é ter uma fé judaico-messiânica, porque a Bíblia é um livro judaico, né? E o autor dela quis mostrar para nós que o autor dela é o Eterno, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, que ele era o centro de todas as coisas e que um dia ele enviaria alguém importantíssimo para salvar a humanidade dos seus pecados. E este alguém é o Mashiach, é o Messias. Então, crer na Bíblia Sagrada é crer, ter uma fé judaico-messiânica. Então, queridos, foi avisado claramente que aquelas pessoas que assim decidissem pela fé, que se resolvessem na fé e que viessem a seguir a palavra do Eterno, os ensinamentos da Torá, guardar os mandamentos da palavra, obedecer os ensinamentos do Criador, seguir as instruções dele e, acima de tudo, irmãos, observar o testemunho e o exemplo de nosso Salvador Yeshua, o qual conquistou para nós condições de salvação e reconciliação com o Eterno. Ele diz: essas pessoas sofrerão perseguições. Então, meus queridos, Yeshua e os seus talmidim ensinaram muito bem as pessoas para as quais eles pregaram naquelas épocas, para as quais eles levaram uma palavra naquela época. Eles ensinaram essas pessoas o caminho do reino de Deus. Eles ensinaram para essas pessoas o valor da obediência e de se servir com amor ao Eterno. E eles falaram também, meus irmãos, muitas coisas a respeito do futuro. Eles mostraram, irmãos, dentro da palavra, que tudo nesta terra um dia ia passar. Tudo um dia ia chegar ao fim. E eles fizeram promessas, irmãos, sim, de muitas bênçãos, muitas vitórias, muita prosperidade, muitas coisas maravilhosas. Mas essas promessas não seriam concedidas aqui. Se bem que eu acredito, nós todos acreditamos, que aqui ele já pode conceder muitas vitórias e muitas bênçãos, mas as verdadeiras e as duradouras, as verdadeiras promessas não está destinada a ser concedida a cada um de nós aqui, neste mundo e nesta vida. Está no porvir. Então, meus irmãos,
ele quis preparar as pessoas para obedecer a Deus acima de todas as coisas, de servi-lo com amor, de servi-lo com justiça, de servi-lo com integridade. E ele mostrou, irmãos, que para tudo isso teria recompensa, mas a recompensa está no porvir e não aqui em cima desta terra. Muito pelo contrário do que muitos pregam, do que se ouve nos dias de hoje, eles ensinaram, irmãos, que a caminhada de um homem, de uma mulher, aqui nesta terra, que decide servir o caminho da justiça, que decide servir o caminho da integridade, irmãos, essa caminhada seria difícil. E aqui tem um exemplo disso quando aqui a Bíblia diz o seguinte, no versículo 22, vou repetir, fortalecendo os discípulos, ou os talmidim. Então, os emissários, conhecidos como os apóstolos, eles percorriam naquela época os locais, todos os locais onde eles podiam ir, e ali onde tinha um seguidor de Yeshua, onde tinha um membro do corpo do Mashiach, eles levavam a palavra de ânimo e estimulavam aquelas pessoas a permanecer firmes na fé, e olha mais o que eles falavam. Eles não enganavam ninguém com seus discursos. Eles diziam assim, olha, importa-nos, por meio de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. É este versículo que eu quero estar meditando aqui, irmão. Deixa esta meditação nesta noite. É por meio de muitas tribulações que um homem e uma mulher que decide servir ao Eterno, ele um dia entrará no reino de Deus. Não é, meu irmão, minha irmã, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é de mão beijada. O Eterno enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas viesse a ter a vida eterna. Mas houve um preço muito alto a ser pago para que nós viéssemos a ter direito de redenção e vida eterna. A morte do seu Filho, o sangue inocente dele foi derramado. Agora, meus irmãos, para nós também, apesar de a salvação ter sido conquistada assim, por meio do sacrifício de um justo, por ele ter pago este alto preço por nós, nós temos nossa parcela a pagar também. Nós temos um preço a pagar também. Qual é o nosso preço? É suportar com paciência as tribulações. É suportar com paciência, com fé, as aflições às quais nós vamos sendo submetidos no decorrer da nossa vida. Irmãos, e eles então iam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, aonde existia um povoado, e aonde existia alguém que acreditava e que comulgava da mesma fé, eles estimulavam aquelas pessoas a permanecer firmes na fé. Eles sabiam, irmão, que eles iam enfrentar perseguições. Eles sabiam que eles enfrentariam muitas dificuldades. Por quê? Porque o mundo da época era diferente do mundo de hoje. O mundo da época era dominado por leis romanas, leis tiranas, leis que não cooperavam para a fé. Se bem que as leis também nos dias de hoje não são, meu amado e querido irmão que assiste, diferente. Graças ao Eterno ainda temos um Estado democrático de direito, uma Constituição que nos assegura direitos e também deveres, mas temos muitos privilégios. E infelizmente nós estamos sofrendo uma ameaça muito grande e isso pode ser violado a qualquer momento, se o Eterno Todo-Poderoso não iluminar as mentes dos brasileiros, né? Nessa etapa agora final
dessa transição de eleições, se a coisa não está fácil, ela pode ficar ainda pior dependendo do desenrolar das coisas. Então, nós temos esse privilégio ainda. Naquela época não era assim, naquela época era complicado. O governo romano era tirano, o governo romano era perseguidor, o governo romano, o mundo romano daquela época era muito complicado e ele exercia este império, este domínio, ele exercia um controle muito grande, muito maciço na humanidade. Então, meus queridos, o mundo de hoje era bem diferente do mundo daquelas épocas. E por diversas vezes, o livro de Atos narra bem isso, né? Eles receberam profecias por intervenção do Espírito de Elohim, do Espírito de Deus, dizendo que eles precisavam se preparar porque uma intensa perseguição se levantaria. E essa perseguição, dentro do livro de Atos, o capítulo 8 fala dela, e em vários outros textos mostra perseguições contra os servos do Eterno, contra os seguidores de Yeshua naquelas épocas. Então eles foram preparados para passar por aquelas perseguições. Então, meus irmãos, quando aquelas perseguições se desencadeavam, eles sofreram? Sim. Eles passaram dificuldade? Sim. Eles tiveram provações e privações? Sim, tiveram. Mas tinha uma coisa diferente daquilo que hoje o mundo, a fé, né, o mundo de religioso dos dias de hoje, ele está tendo. Naquela época eles estavam preparados. Hoje não. Sabe por quê? Naquela época tinha homens que chegavam e diziam: olha, pelo Espírito, vamos ficar firmes, vamos fortalecer a nossa fé, vamos fortalecer a nossa emuná, vamos confiar integralmente, vamos suportar ainda que tenhamos que morrer. Sabe por quê? Porque o verdadeiro reino de Deus não é aqui neste mundo, está no porvir. A verdadeira recompensa não está aqui, está lá. Nossa recompensa não está na terra, está nos céus. E eles tinham muito bem as informações de Yeshua na sua mente. Yeshua ensinou para eles: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele ensinou também, capítulo 6, né? Versículo 33 em diante, ele ensinou: vocês valem muito mais do que os pardais, olha para eles. Eles não trabalham, não fiam, não ajuntem celeiro, contudo vosso Pai Celestial cuida deles. Ele fez a comparação ali, Salomão, né? Mostrou o lírio dos vales, dos campos ali, as flores, e disse: são belos. Eu digo a vocês que nem Salomão se vestiu como eles em sua glória. Então, ele falou, irmãos, que o Eterno cuida das plantas, cuida das flores, dá um aspecto bonito, uma vestimenta colorida às flores, cuida dos pardais. E ele fez uma pergunta: vocês não valem mais do que os pardais? Ele ensinou, meus irmãos, que tudo que nós pedíssemos em nome dele ao Pai, receberíamos. Mas ele foi falando, irmãos, ele foi ensinando no decorrer dos 3 anos e meio que ele conviveu com os discípulos, com os Talmidim, e ele foi a Torá viva. Yeshua veio, irmãos, a este mundo para incorporar as palavras do Eterno, para viver de uma forma, irmão, explícita aquilo que já existia lá no passado, as regras que o Eterno tinha passado para eles, e eles não davam conta. Não tinha como compreender, não compreendia bem. Yeshua viveu, vivenciou, evidenciou de uma forma muito clara estas palavras. Ele viveu a Torá, cumpriu a Torá, os ensinamentos que Moisés tinha dado aos israelitas de uma forma plena. Ele foi um judeu piedoso, cumpridor da Torá.
seguidor das leis do Eterno, e em nada ele violou os ensinamentos do Pai. E ele viveu obedecendo ao Pai, porque ele veio na qualidade de servo, ele veio na qualidade de representante, ele veio na qualidade, meu amado e querido irmão, de representante maior do Eterno. E ele deu exemplo categórico de como viver e agradar ao Eterno. Ele amou a Deus, ao Pai, sobre todas as coisas, e ele amou ao próximo como a si mesmo. Então, querido e amado irmão, ele deu o exemplo. E no Sermão do Monte ele falou: bem-aventurados sois vocês, quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês, grande será o galardão de vocês no céu. Ele falou sobre a necessidade de perseverança. E ele falou que seríamos perseguidos no capítulo 10, versículo 22, se não me engano, de Marcos. Então, meus irmãos, eles tinham na sua memória ainda bem fresco, porque aqui tinha pouquíssimos anos que ele tinha partido. Muitos daqueles homens ali daquela época, daquelas mulheres, tinham visto Yeshua no mundo. Tinham convivido com ele. Era o caso dos 12 Talmidim, dos 12 apóstolos que serviam a Yeshua e ouviu, irmão, muito mais além do que aquilo que nós conhecemos hoje. Porque o apóstolo Yohanan, em um determinado texto do Evangelho de João, Yohanan é João, ele deixou claro, irmão, que tudo que foi escrito na Brit Hadashah, aquilo que as pessoas chamam erroneamente de um Novo Testamento, foi deixado, irmão, principalmente os evangelhos. Foi um resumo muito precário, irmão. Muito pouco daquilo que Yeshua fez, falou e ensinou. Tudo foi um resumo muito pouco, muito básico, muito simples que foi deixado. Ele fez coisas ainda maiores e além daquelas que nós temos acesso e conhecemos. Então estes homens, irmão, assistiram vários sermões, ouviram muitos ensinamentos da parte de Yeshua. E em momento nenhum ele prometeu riquezas, reinos terrenos. Em momento nenhum ele prometeu essa prosperidade doente que se prega nos púlpitos das igrejas hoje, que leva as pessoas a ficar egocêntrica, que leva as pessoas a ficar, irmão, cheia de orgulho, cheia de vaidade, avarentas, e a depositar sua fé, sua esperança, sua alegria em posses materiais. Hoje as pessoas estão contaminadas de tal maneira com essa doutrina que uma simples perseguiçãozinha, um simples probleminha, um simples períodozinho de dificuldade faz com que muitas pessoas neguem a fé, abandonem a fé, desistam da fé, percam a esperança, passe a descrer nas palavras de Deus, não ore mais, não jejue mais, não busque mais, comece a pregar coisas errôneas com a sua boca, a falar coisas errôneas com a sua boca, começa a demonstrar fraqueza, começa a demonstrar falta de fé, desestímulo, perde a esperança e muitos até desviam da presença do Eterno, dizendo, não tem, esse negócio não me leva a nada, nada acontece, nada de bom acontece, nada muda. Irmãos, isso é fruto desta teologia doente. Tem muita gente que não suporta as aflições, as dificuldades, os problemas, as lutas. É por isso. Por quê? Porque tem ido em locais, em reuniões, onde tem um blá blá blá, onde tem um lero lero, usando de
distorcidamente as palavras do Eterno. Muitas das vezes usando até uma barganha com o Eterno. Toma lá, dá cá. Dá isso que o Eterno te dá aquilo. Dá tal quantidade que ele vai te devolver quadruplicadamente mais. Faz um voto fulano de tal, o sacrifício fulano de tal, que com certeza leva no Monte Moriá o seu Isaque, sacrifica o seu Isaque, porque ele vai prover. Não é bem assim, meu irmão. Não é bem dessa forma. E com essa teologia, essas estratégias, esse jogo de marketing, muitas das vezes tem levado muitas pessoas a uma soberba e a um despreparo psicológico e espiritual muito grande, de maneira que, quando vem a perseguição, o problema, a luta, a dificuldade, a adversidade, muitos negam a fé. E eles estavam tão bem preparados, irmão, naquela época, que ao ser jogado ali nas arenas para serem comidos, devorados vivos por leões, queimados vivos ali e servindo de tocha humana. Você acha que eles iam blasfemando? Você acha que eles iam, meus amados e queridos irmãos, xingando, murmurando, praguejando, blasfemando contra o nome do Eterno? Não. A maioria deles, irmão, morria cantando, adorando ao Criador, exaltando com cânticos, com salmos. Geralmente eram os salmos, os cânticos deles naquelas épocas. E bendizendo ao Criador, morrendo, partindo para uma eternidade, para gozar da eternidade lá, mas sem negá-lo aqui. Mas sabe por que isso acontecia? Porque tinha homens comprometidos e que pregavam e diziam, olha, fiquem firmes. Olha o que esse versículo diz, irmão. Que eles percorriam as aldeias daquela época, fortalecendo a fé dos talmidim, dos discípulos, e encorajando-os. Eles levavam uma palavra, irmão, de fé, de esperança e de encorajamento. E era o seguinte: morra, mas não entregue a sua fé, não negue a Yeshua. Se necessário for, vamos morrer, mas vamos ser fiel até a morte. Porque está escrito, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O homem está materialista demais, meus irmãos. O ser humano está materialista demais. E quando eu falo assim, irmãos, eu falo até mesmo dos nossos irmãos que estão aí dentro de igrejas, dentro de sinagogas e que frequentam locais de fé, templos. Até mesmo, irmão, pessoas que têm a fé no Eterno, que servem ao Eterno e que dizem amar a palavra, irmão, às vezes estão nessa condição. Então, irmão, a pergunta é a seguinte que estamos fazendo nesses 3 dias, nessas 3 mensagens. Estamos nós preparados para as perseguições? De uma maneira geral, irmão, não. Dentre esta multidão, a multidão das pessoas que se dizem ser servas do Eterno, são poucos, irmãos, o que estão preparados. Por quê? Porque, irmãos, o que a gente vê são pessoas se enfraquecendo, distanciando de Deus, murchando na fé, sendo, irmãos, vítima de uma teologia mentirosa, fabricada dentro de concílios, dentro de institutos teológicos, para poder dar certo. Deus não nos mandou, irmão, formular nada para dar certo. Deus nos mandou pregar a palavra que Ele deixou, da forma que Ele deixou, sem diluir ela. Não acrescente mais água e um pouco de açúcar naquilo que muitas das vezes é amargo.
Porque tem coisas, irmão, dentro da palavra que é amarga. E vai ter que ser amargoso mesmo. Tem coisa que para curar o corpo tem que ser o amargo mesmo. Então não adianta você pegar um chá de boldo, daquele bem verde, daquele bem amargo, para curar o fígado, o estômago, a dor de cabeça de origem estomacal, os problemas intestinais. Não adianta você pegar ele, diluir ele com bastante água e acrescentar mel ou açúcar ali para ficar gostoso. Não. Tem que ser amargo. Ah, mas é só o amargo? É só isso? Não, irmão. O Eterno, ele nos beneficia com promessas, com maravilhas, com dons, com sinais, com prodígios que são doces como mel na nossa boca. Sim, uma cura que ele faz, uma resposta de oração que ele nos traz, uma porta que ele abre para nós. Isso, irmãos, nos faz deliciar como um favo de mel. Quando estamos, ali saboreando o favo de mel. É maravilhoso isso, é muito gostoso. Mas, infelizmente, irmão, às vezes nós passamos por situações de dificuldade. O Eterno, às vezes, requer mais de nós em determinada área. A palavra do Eterno nos informa, irmãos, aqui, ainda neste texto, que, fortalecendo a fé dos talmidim, encorajava-os a permanecer firme na fé, lembrando-lhes que é por meio de muitas tribulações que devemos entrar no reino de Deus. Então, irmão, eles lembravam os emissários, os apóstolos, lembrava aqueles seguidores de Yeshua, aonde eles chegavam nas aldeias, porque não tinha templo não, tá? Você pensa assim, não, cada lugar, cada igreja que eles chegavam, cada templo, local de adoração que eles chegavam, eles iam lá no púlpito e pregava, e todo mundo sentava nos bancos lá, não existia isso não, tá, meus irmãos? A reunião deles eram geralmente nas casas das pessoas. Hoje o conceito igreja, né? Ah, eu vou na igreja, é o templo. Irmão, templo é templo. Congregação é congregação. Até mesmo o termo congregação hoje é o quê? É uma segunda filial de uma sede em uma cidade ou em um campo. Então aquilo vira uma congregação. Até o termo congregação, de onde vem a palavra hebraica kahal, kerlá, hoje está maculado, irmão. Tá? A congregação, quando eles chegavam ali nos locais, eles chegavam, irmão, nas casas. Eles iam nas casas. Eles iam nos locais aonde eles tinham ali, meus irmãos, espaço para pregar, para ensinar, para transmitir a mensagem. Então, e aonde eles iam, irmãos, e chegavam ali, tinha aquelas pessoas, ele ia encorajando aquelas pessoas. Dava uma palavra de coragem, mas nunca deixava de falar a verdade. E qual era a verdade? Que viriam perseguições. Viria tempos difíceis. Eles seriam colocados em uma peneira e seria chacoalhado. Que muitos não iriam passar na peneira. Que muitos iriam, meus irmãos, às vezes até mesmo negar a fé. E eles exortavam e diziam, ali, vamos permanecer firmes na fé. Encorajava eles a permanecer firmes na emuná, na confiança no Eterno. E dizia, lembrava eles das palavras de Yeshua. E Yeshua ensinou, irmãos, olha o que ele disse. Talvez você aí do outro lado, olhe para mim e fale assim, mas esse pregador aí, né? Esse pregador é muito radical, ele fala umas coisas muito pesadas. Irmão, alguém tem que falar. Chega, sabe? Chega de ficar enganando as pessoas com este oba-oba, esse eba-eba, esse fantástico mundo de Bob que criaram
e que vai ajuntando pessoas e inserindo neste mundo, nesse fantástico mundo de Bob. Chega desse mundo de Alice no País das Maravilhas, irmãos, aonde as pessoas ouvem só a palavra que massageia o ego e diz: você vai triunfar, você vai vencer, você vai ser isso, você vai ser aquilo outro, o Senhor manda falar isso, o Senhor manda falar aquilo. Só coisa boa, irmão. Não é só disso que vive o ser humano, não. Tem um momento difícil. O servo do Eterno, o servo do Criador, está escrito na palavra, irmão. Eu estou citando a Bíblia. Aquele que quer viver piedosamente, unido a Yeshua HaMashiach, sofrerá perseguição. 2 Timóteo 3,12. Atos 8 fala: levantou-se tão grande perseguição contra a congregação, a Kahal, a congregação messiânica, contra os servos do Eterno, naquela época, que eles tiveram que ser dispersos, com exceção dos 12 emissários. Atos 8:1. E aqui nós lemos, irmão, Atos 14:22, que eles iam por todos os lados e levavam a palavra de encorajamento. Por quê? Porque essa palavra estava baseada, irmão, naquilo que Yeshua ensinou. Yohanan, capítulo 16, melhor dizendo, versículo 33. Leia aí, por favor, para você não falar que é o pregador doido aqui que está falando. Leia aí. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Yeshua estava falando isso. Ele falou: vocês vão ter aflições no mundo. Ele falou, irmãos, em determinado texto do Evangelho, no capítulo 24 ou 25, não sei, de Mateus, ele ensinou, ele falou claramente: de todos serei odiados por causa do meu nome, por causa do nome dele, do nome de Yeshua. E por causa da palavra que os seguidores de Yeshua pregam. Então, meus irmãos, eu não quero ser paranoico e nem levar você a ficar paranoico e falar assim: olha, vamos nos preparar, vai ter perseguição, vamos fugir para o meio do mato, igual alguns falam e alguns ensinam. Não, eu não quero levar ninguém a fazer isso, irmão. Se você tem condição, sair da vida urbana, agitada, essa muvuca, essa Sodoma e Gomorra que é as cidades, principalmente as cidades grandes hoje, ir para um local, irmão, de interior, calmo, tranquilo, até mesmo, irmão, na zona rural, irmão, é a melhor coisa que você faz. Faz isso. Quem dera se eu pudesse fazer isso. Quem dera. É o meu sonho. Poder ter o meu pedaço de terra lá na roça. Morar lá com a minha família. Quem dera. Só que tem muito impedimento, é muita coisa que a gente não pode ter. Eu não estou falando que isso é uma regra, mas faça. Agora, irmão, abra os olhos para enxergar que os homens e as mulheres do Eterno, do passado, sempre, irmãos, passaram, viveram, enfrentaram tribulações. Foi só tribulação? Não. Teve muita coisa boa. E nem todos enfrentaram perseguições, morte, encarceramento. Nem todos enfrentaram. Mas alguns enfrentaram, sim. Muitos enfrentaram. Leia as histórias antigas. Eu acredito que vocês já viram vários filmes, né, que narra de uma forma assim meio diferente da realidade, mas narra. Por exemplo, o filme Covards, né, Pompeia. Aqueles filmes romanos daquela década ali de 70, 80, sempre mostra isso, irmãos. Né? Sempre mostra. Tem um filme muito bom, Ben-Hur, né? Ben-Hur,
mostra ali a história de um judeu, né? O quarto sábio. Então, todos esses filmes narram esse tipo de situação, essas coisas. Né? Então, meus queridos, Yeshua ensinou. Ele mostrou claramente que os seguidores dele passariam por aflições, perseguições, neste exato momento, irmão. Em alguns países por aí, em que se recusa a permitir que se pregue a Bíblia Sagrada no seu território, que a fé judaica ou a fé cristã lá não tem vez. São perseguidos. Neste momento, irmão, em que eu estou falando aqui e você está ouvindo aí, neste exato dia, se não me engano, acho que é 23 ou 24, não sei, de outubro de 2022. Neste exato dia, tem muita gente, irmão, presa, encarcerada por causa da fé. Tem muitos que já foram sepultados por causa da fé. Tem muitos, ainda neste dia, pregando escondido em cavernas e matas, em locais, irmãos, ermos, porque o governo daquele local não permite a pregação da Bíblia, da palavra ali naquele território, neste exato momento, nesse mesmo dia. E você aí, pensando, vivendo no fantástico mundo de Bob, pensando em prosperidade, em riqueza, em abastança de acúmulos de bens e blá 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 e blá 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 e blá blá blá. Então, meu irmão, estamos preparados para a perseguição? O verdadeiro homem de Deus e a verdadeira mulher de Deus não vai mudar a sua fé, o seu comportamento, as suas atitudes por causa das perseguições. Ele não vai negar. Se ele crer em Deus sem perseguição, ele também vai crer com perseguição. Se ele prega sem perseguição, continuará pregando com perseguição. Se ele adora sem perseguição, continuará adorando ao Eterno na perseguição. Se as latas estão cheias, ele vai adorar, exaltar e agradecer. Mas se estão vazias, ele vai adorar, exaltar e agradecer da mesma forma. Se o bolso, a carteira ou a poupança lá do banco tá gorda, tem dinheiro, tem bufunfa, ele vai glorificar. Mas se tiver vazio, ele vai glorificar da mesma forma. Jó nos dá este grande exemplo. Perdeu em um dia só casa, todos os bens, todos os seus camelos, todas as suas jumentas, todas as suas ovelhas, todos os seus servos. Alguns foram mortos, outros foram capturados, outros fugiram. Perdeu 10 filhos de um dia, perdeu a saúde do seu corpo, e ele negou, ele blasfemou, ele xingou, ele murmurou, ele enfraqueceu na fé, ele desistiu de adorar e servir aquele Elohim verdadeiro que ele conheceu lá naquela época, naquele antepassado? Não. Ele continuou o mesmo servo temente, mesmo podre, cheio de doença, pobre, em uma situação lastimável. Ele continuou adorando a Deus e disse: nu cheguei a este mundo, e nu eu tornarei para o além. O Senhor Deus o deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome de Adonai. Agora, irmãos, por menos, muitos nos dias de hoje têm abandonado tudo, têm abandonado a fé, têm deixado a crença, têm esmorrecido na fé. Muitos não estão preparados para perseguições, irmão. Muitos não estão preparados.
E eles lá naquela época estavam tão bem preparados que enfrentaram leões, que enfrentaram a espada, que enfrentaram, irmão, o Coliseu ali, entendeu? Abarrotado de gente maligna, usada pelos espíritos malignos. E eles serviram, irmão, de tochas para iluminar essa multidão insana ali. Morreram em condições, irmãos, que só o Eterno sabe. Só o Todo-Poderoso sabe o que essas pessoas passaram. Mas eles não negaram a fé. Então, irmãos, o maior inimigo da preparação espiritual e psicológica dos crentes, das pessoas que têm fé nos dias de hoje, é a chamada teologia. Teologia fabricada em concílios, desprovida do seu verdadeiro contexto original, da verdade absoluta, porque existe uma verdade absoluta. Esta verdade absoluta é o próprio Deus, é o próprio Yeshua, que é representante máximo, perfeito e pleno deste Deus, que é um Deus único. Então, ele disse, o Eterno disse na sua palavra, que ele é a verdade absoluta. A Torá, ele disse, é a verdade. E Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Pai é o Criador, a sua palavra é a verdade, o Pai é a verdade, e Yeshua pôde falar também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ele viveu plenamente as palavras do Eterno, a ponto dele dizer, eu sou também a verdade. Por quê? Porque ele era a prática da verdade. Ele praticou a verdade, ele viveu a verdade. Então, meu irmão, que o Todo-Poderoso te abençoe. Não desejo enfrentar a perseguição. Não quero passar por isso, não desejo que ninguém aí do outro lado passe. Mas vamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Vamos estar preparados para o que der e vier. O problema é que a grande maioria não está preparada. Porque tem sido ensinado para ela que se ela não tiver, se ela não conquistar, se ela não avançar, se ela não ajuntar, se ela não conquistar, se ela não conseguir, se ela não resolver, então ela não é filha de Deus. Então Deus não está com ela. Ela está em pecado. Tem alguns grupos aí que chegam até a falar isso absurdo. Ela não é filha de Deus. Ela está em pecado. Tem algo errado na vida dela. Então, irmão, são essas teologias que impedem, né? Não é pecado, não é errado. Nós temos esperança, nós conquistamos as coisas, construímos as coisas, adquirir um local para morar, ter o veículo necessário para locomover, para a nossa locomoção, conquistar as coisas, irmão. Mas eu não devo perder a minha fé, a minha esperança. Eu não devo, se eu não conquistar alguma coisa nesse mundo terreno. Eu devo estar preparado para as perseguições. Algum tempo atrás, há alguns países, irmão, que era país primeiro mundo, e hoje eles estão matando cachorro para comer, para matar a fome, porque não tem comida. Será que lá naquele passado, há um tempo atrás, eles pensaram nisso? Será que eles imaginaram que eles iriam enfrentar isso? O nosso país, irmão, tem sido um anfitrião a receber pessoas da Venezuela. Será que aquele país que é um produtor de petróleo, junto com a Argentina, um dos maiores aqui da América Latina, próspero, irmão, será que eles um dia imaginavam que ia ter que sair de lá a pé, vir para o Brasil a pé, comendo aí animais
matando cachorro, comendo cachorro nas selvas, para poder chegar até o Brasil e se fugir da fome, da morte, da guerra, da miséria lá, irmãos? Será? E dentre eles tem muitos irmãos na fé. Tem muita gente chegando com a Bíblia na mão, sabe? Você está entendendo? Então, irmãos, hoje nós estamos em um patamar, graças ao Eterno, bom. Mas eu não sei como é que eu vou estar amanhã. Eu não sei o que vai ser do nosso Brasil, do nosso mundo, amanhã. Ah, mas e o arrebatamento da igreja? Ah, falácia. Tem gente que está esperando este evento acontecer e cruza os braços e não aceita que vai vir perseguição, que vai vir tribulação, que vai vir os problemas que a Bíblia fala que vai acontecer. E ela vive tranquila e segura pensando, não, isso aí faz parte da grande tribulação. E a grande tribulação só vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. Eu converti no ano 2000. Eu acreditei a minha vida inteira nisso, irmãos. E eu te digo, não vou entrar nos méritos aqui agora. Possivelmente que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Possivelmente o povo do Eterno, o povo de fé que carrega isso aqui na mão, vai enfrentar este período chamado a grande tribulação. Talvez ele já até começou e eu e você não sabe. E a maioria está esperando ele vir ainda. Há provas para isso? Sim, a comprovar aqui. Irmãos, todos aqueles que têm fé na palavra, dentro do contexto cultural e religioso dela. Qual é o contexto cultural e religioso da Bíblia? O judaísmo. Em todas as suas vertentes. Judaísmo messiânico, judaísmo ortodoxo, judaísmo nazareno. Todos. As ramificações, porque existem várias ramificações de judaísmo. A Bíblia é um livro judaico. Todas essas ramificações, irmão, acreditam de uma forma praticamente unânime que o povo eleito e escolhido do Eterno, que é a nação de Israel, a nação quando se fala nação, não é o país, não é o território geográfico, é o Israel espiritual, do qual eu e todos aqueles que têm a fé de Abraão, dentro do contexto do judaísmo, ou aqueles que seguem o judeu chamado Yeshua, assim como eu, né? Sou um messiânico, acredito que ele é o Messias, ele é o meu Salvador. Então, este é o povo do Eterno. Este é o povo do Eterno. Então, todos estes grupos creem, irmão, unanimemente, que este povo só será retirado daqui e será reunido perante o Mashiach quando ele voltar após o período que a Bíblia chama de o período da grande tribulação. Aonde surgiu essa falácia de que vai haver um arrebatamento secreto, vai levar todo mundo para uma dimensão espiritual no céu, ficar lá 7 anos e voltar? Teologia do dispensacionalismo. Foi criado por um teólogo. Isso não tem, irmão, 150 anos que isso foi criado. Não tem 150 anos que isso foi criado. Então, meus irmãos, até esse período, ninguém acreditava nesse negócio de arrebatamento secreto. Todos estavam certos. Porque, é claro, irmão, Yeshua falou isso aqui dentro do Evangelho de Mateus. Depois da tribulação daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Claro, pronto. É só esse texto? Não, tem dezenas de outros que a gente pode apoiar a nossa fé ali e ver
com base nas escrituras, nos ensinamentos dos profetas, nos ensinamentos de Yeshua, que este período chamado o período da tribulação, ele vai chegar no mundo, ele vai pegar, irmão, ele vai abranger a todos, crentes e não crentes, israelita e não israelita, enfim. E um dia, sim, quando ele retornar, mas lá no final de tudo, ele vai reunir os escolhidos dos 4 cantos da terra e unir perante a ele. E aonde ele vai governar? Ele vai governar em Jerusalém. Jerusalém, ele vai governar lá, a sede do governo dele será lá. Então, existe um arrebatamento dentro da Bíblia? Sim, existe. Quando ele retornar, seremos todos reunidos lá, transladados para lá. Então, meus irmãos, há essas profecias dentro da Torá. Por que nós não ouvimos isso dentro da igreja? Você não ouve isso dentro da igreja? Porque a igreja não segue a Torá. A igreja despreza a Torá e segue só o Novo Testamento. Está explicado. A igreja diz, Antigo Testamento é coisa de judeu, é coisa ultrapassada do passado. Para nós o que vigora é Novo Testamento. E de onde você acha que Paulo, Shaul, tirou a figura do arrebatamento, do translado que vai ter? Foi da Torá. Ele não inventou isso. Isso não era coisa nova. Isso era profecia antiga. Lá da época de Moisés ainda, irmãos. Então, meu amado e querido irmão, vou encerrar dizendo: podemos enfrentar muitas tribulações e até mesmo a tal chamada, a grande tribulação da Bíblia. Os homens, mulheres, servos do Eterno podem muito bem enfrentar isso aí. Eu quero estar errado, irmão. Eu tenho direito, né, de crer assim, tenho base bíblica para isso. Nós temos base bíblica para isso. Existe base bíblica para isso. Se eu estiver errado, louvado seja Deus, vai ser melhor para mim e para todo mundo. Agora, e se eu estiver certo? Aí que tá, né? Imagine bem, se isso estoura aí no mundo, e já tem evidências disso aí no mundo, só que isso pode ser um ensaio, né? Um ensaio para a atuação mais tarde, só que já pode ser a própria atuação. Só o tempo vai dizer. Agora, o que eu penso é o seguinte: e se isso desencadear aí? Se esse período estourar no mundo e as coisas complicar, aparecer aí um sujeito falando que é o Mashiach, mas é o imitador dele. Nós sabemos, todo mundo sabe de quem que eu estou falando. Para governar o mundo, para colocar uma religião só, uma moeda só, uma língua só, instituir uma língua só, um governo só. E aí? Aí você olhar e vai falar, mas peraí, cadê o arrebatamento? Tá falando aí que o anti-Mashiach vai aparecer, né? Eu ouvi a minha vida inteira o meu pastor pregar que ele só iria aparecer depois do arrebatamento, mas o que eu estou fazendo aqui? Será que eu perdi o arrebatamento? Isso pode acontecer, meu irmão. E se isso um dia vier a acontecer, quem, irmão, for cair nessa situação, muitos vão até tirar sua própria vida. Não vai suportar. Por quê? Porque não está preparado. A mente dele está condicionada a uma coisa e ele vai ver outra. Na mente dele, a qualquer momento ele vai subir, nas nuvens vai sumir e todo o problema vai ficar aqui, né? E ele vai ficar lá gozando de um privilégio maravilhoso lá em cima. E se for o contrário?
Então, fica aqui essa reflexão. Oremos. Pai Celeste, eu encerro as minhas palavras te agradecendo, louvando, exaltando e bendizendo e pedindo que o Senhor estenda desde o céu suas mãos para abençoar a vida de todos os amados e queridos irmãos que vierem a assistir essa transmissão. Quero te agradecer por tudo, pedir as tuas bênçãos, pedir a tua graça, pedir que o Senhor esteja realizando uma grande obra na vida de todos. Pai, nós não queremos enfrentar nenhum tipo de perseguição, mas sabemos, a sua própria palavra diz que para entrar no reino do Senhor, nós vamos enfrentar tribulações, perseguições e problemas. Essa é a verdade e é isso que o Senhor ensina na sua palavra. No nome de Yeshua, eu venho pedir fortalecimento e encorajamento, tanto para mim quanto para minha família e para todos os que estão assistindo, vão assistir esta mensagem. No nome de Yeshua, eu peço que o Senhor nos ajude. Não sabemos o que vamos enfrentar daqui para frente, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ajude-nos, Senhor. Temos filhos, temos jovens, temos crianças, temos, Senhor, nossas esposas, temos pessoas que necessitam das bênçãos do Senhor, que precisam de nós, que nós amamos. Ajude a nós todos, no nome de Yeshua. Que o Eterno abençoe a todos, uma boa noite, shalom a cada um.